Meu chefe usava inteligência artificial escondido, e causou um escândalo no trabalho. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Paulo, tenho 28 anos e trabalho há quase 8 anos em um banco. Sempre atuei na mesma agência desde que entrei como assistente, e fui crescendo aos poucos até me tornar responsável por uma parte significativa da operação. Hoje, gerencio, junto com 3 colegas de longa data e 2 estagiárias recém-chegadas, uma carteira de aproximadamente 6.000 clientes, que inclui desde aposentados com movimentações simples até empresários com alto volume e demandas complexas. A Carol está conosco há 3 meses, enquanto a Bárbara completou 6 meses recentemente. Nas primeiras semanas, eu e meus colegas nos revezamos para treinar as duas, apresentando todos os sistemas internos, as regras de atendimento e o padrão de qualidade que seguimos. Nossa rotina é intensa, mas bem coordenada. Dividimos atendimentos, visitas externas, análises de crédito e acompanhamento de metas. Tudo era relativamente tranquilo, até meu novo chefe, Ricardo, chegar. Ele entrou na agência no começo do ano, cheio de ideias inovadoras, mas com uma obsessão perigosa: a inteligência artificial. A política do banco proíbe claramente o uso de ferramentas não autorizadas, principalmente aquelas externas à rede corporativa. Os computadores da agência têm bloqueios rígidos que impedem o acesso a sites e aplicativos, justamente para preservar a segurança das informações e evitar qualquer tipo de exposição ou vazamento de dados. Mas Ricardo deu um jeito. Usava o próprio celular pessoal, muitas vezes discretamente, enquanto fingia digitar algo importante. Ele copiava os textos gerados por inteligência artificial, normalmente de aplicativos gratuitos e abertos, e enviava por e-mail para si mesmo no trabalho, como se tivesse descoberto uma fonte secreta de sabedoria corporativa. Depois, copiava tudo para documentos oficiais e apresentava como se tivesse criado ele mesmo, com orgulho e empolgação exagerados, acreditando piamente que estava revolucionando a agência. Era como se a simples presença da inteligência artificial bastasse para validar qualquer decisão tomada, mesmo que fosse completamente fora do protocolo. Cada reunião semanal virava uma espécie de espetáculo particular em que o Ricardo assumia o palco como um guru da tecnologia. Ele falava com entusiasmo quase teatral sobre como a inteligência artificial iria substituir todos nós, como em pouco tempo o atendimento humano estaria obsoleto, e como ele estava, à frente do tempo, enquanto o restante da equipe era antiquado, resistente, lento demais para acompanhar a evolução. A cada semana ele trazia novos exemplos, todos duvidosos, sobre como havia utilizado a inteligência artificial para resolver alguma coisa. Em uma dessas ocasiões, pediu para o sistema gerar argumentos de venda para consórcios. Em vez de usá-los como referência ou adaptar a linguagem do banco, simplesmente copiou, colou em uma carta no papel timbrado da instituição, e mandou aquilo diretamente para alguns clientes como se fosse uma comunicação oficial. Na reunião seguinte, apareceu radiante, dizendo que aquilo era prova de que ele, com sua inteligência artificial, estava vendendo mais do que toda a equipe junta. Se vangloriava como se tivesse descoberto uma fórmula mágica, ignorando completamente os processos, os critérios de elegibilidade e até mesmo a ética profissional envolvida em cada venda que fazemos. Teve uma reunião em especial que ficou marcada. Ricardo chegou mais cedo, trouxe uma bandeja de pão de queijo, garrafas de suco de laranja e organizou tudo na sala como se fosse uma confraternização. Quando entramos, ele já estava posicionado, com um sorriso no rosto e os braços cruzados, e disse: aproveitem esse ambiente, porque num futuro próximo, a inteligência artificial vai substituir todos vocês e vocês vão ter que procurar outra coisa para fazer. Logo em seguida, ele completou: a profissão de vendedor vai ser tão útil quanto os acendedores de lampião eram antes da energia elétrica. Ele riu como se fosse piada, mas ficou aquele clima estranho no ar, ninguém sabia se levava aquilo a sério ou não. Enquanto comíamos em silêncio, ele iniciou a apresentação com gráficos coloridos e mensagens automáticas geradas por inteligência artificial, como se estivesse mostrando a nova fórmula do sucesso absoluto. Foi surreal, parecia mais uma palestra motivacional de ficção científica do que uma reunião de equipe de um banco tradicional. A gota d'água começou há cerca de 2 semanas. A superintendência enviou um relatório com milhares de nomes, pessoas que potencialmente poderiam ter direito a crédito.
Mas era só uma triagem preliminar, sem nenhuma análise aprofundada, muito menos uma autorização definitiva para a liberação de crédito. Quando vi o relatório, ainda na reunião, dei uma olhada rápida por cima e reconheci vários nomes. Muitos daqueles clientes tinham históricos problemáticos, alguns com limite cancelado há meses, outros com dívidas ativas e pendências judiciais. Eu sabia que aquilo ia dar errado. Eram nomes que eu já havia atendido, que tinham histórico de inadimplência reincidente, renegociações frustradas ou bloqueios de crédito já estabelecidos pelo sistema. Mas preferi ficar em silêncio, cumprir ordens e observar. Ricardo, empolgado, decidiu resolver tudo com inteligência artificial. Ele criou uma carta genérica dizendo que os clientes tinham direito ao cheque especial e ao cartão de crédito, e o pior, usou exatamente essas palavras, afirmando que o limite e o cartão de crédito são direitos que devem ser exercidos junto à nossa instituição. Essa frase deu um tom definitivo, como se fosse uma convocação formal e inquestionável. E o mais grave, foi impressa em papel timbrado do banco, com assinatura e carimbo do próprio Ricardo, o que dava ainda mais credibilidade ao que estava escrito, mesmo que tudo fosse baseado em uma resposta mal revisada de um aplicativo de inteligência artificial. Logo após a reunião, colocou para imprimir mais de 1000 páginas em PDF e depois jogou tudo em cima da mesa da Carol, a estagiária. Dobra, envelopa, cola e envia, ele disse. Carol, que está conosco há apenas 3 meses, ficou visivelmente surpresa, mas não hesitou. Começou imediatamente o trabalho, mesmo sem entender muito bem o porquê daquela tarefa. Passou praticamente 3 dias inteiros nisso, sem quase levantar da cadeira, dobrando folha por folha, colocando nos envelopes, colando, juntando grupos de 100 em cada malote e identificando os destinatários. Na sexta-feira à tarde, com as mãos cansadas e um semblante de alívio, ela me disse: terminei, foram mais de 1000, eu parabenizei pela dedicação, mas antes mesmo que ela pudesse respirar fundo, Ricardo apareceu dizendo: ótimo, são só as primeiras. Segunda tem mais, e, de fato, quando chegamos na segunda, já havia mais 2000 páginas empilhadas à espera. E, pasme, ele mesmo carimbou e assinou tudo, dizendo que isso era gestão moderna e orientada a resultados. Eu, sinceramente, não tive tempo de me envolver. Com a Carol passando o dia dobrando, colando e separando as cartas, todo o atendimento ficou concentrado em nós, efetivos. Eu precisei absorver uma quantidade muito maior de clientes do que o normal. As cadeiras da recepção não davam conta da quantidade de gente esperando, e mesmo com o sistema de senhas funcionando, a fila parecia interminável. Alguns clientes estavam irritados com a demora, outros queriam resolver pendências urgentes, e tudo isso caiu no meu colo enquanto o Ricardo seguia brincando de revolucionar o setor com seus textos automáticos. Estava lidando com clientes reais, problemas reais, e uma carga mental e operacional que só crescia a cada hora do expediente. Até que os efeitos colaterais começaram. Clientes começaram a chegar com as cartas na mão, dizendo que tinham direito a crédito. Alguns estavam animados, outros confusos. Um deles me mostrou, eu li o começo da carta, e foi aí que caiu a ficha. Claro, aqui está um exemplo de carta persuasiva para os clientes contratarem cheque especial e cartão de crédito. Era o prompt da inteligência artificial, copiado do jeitinho que ele digitou. Nem editou o texto. Na ficha do cliente? Nada de crédito aprovado. Pelo contrário, o nome da pessoa tinha pendências graves, bloqueios por inadimplência e registros anteriores de tentativas frustradas de negociação. Era alguém que, por diretrizes internas, jamais receberia novos limites sem uma análise criteriosa e um histórico recente de pagamento. Mesmo assim, o cliente chegou confiante, segurando a carta com firmeza, dizendo: tá assinado, tá no papel timbrado, eu tenho direito. A situação foi tensa. Ele insistia que o texto era claro, que a carta afirmava que o limite era um direito garantido, e que ele só precisava exercer esse direito na agência. A forma como a mensagem foi escrita dava a entender que o cliente estava sendo injustamente impedido de algo legítimo, quando na verdade se tratava de um texto genérico, copiado sem filtro, criado por uma inteligência artificial sem nenhuma base nas regras do banco. Eu tentei explicar com calma, mas ele não quis ouvir. Só queria falar com o gerente que assinou. E não foi o único. A coisa começou a escalar.
Na quinta-feira da semana seguinte, antes mesmo da agência abrir, havia uma fila de quase 80 pessoas com as cartas em mãos, ainda sem saber o que ia acontecer logo em seguida. Muitos ficaram indignados, alegando que aquilo era um direito garantido. Mas a situação piorou ainda mais na sexta-feira, quando 6 clientes voltaram juntos, acompanhados de um advogado. Todos eles já estavam respondendo a processos judiciais de cobrança movidos pelo próprio banco. Tinham pendências antigas, renegociações descumpridas e perfis de risco altíssimo. Ainda assim, com as cartas em mãos, alegavam que agora tudo havia mudado, que a comunicação enviada representava uma nova decisão da instituição, e que bastava comparecer para exercer o direito ao crédito. Exigiam a liberação imediata dos limites prometidos na carta, mencionando inclusive que tinham provas, assinaturas, carimbos e até gravações de atendimento confirmando que o papel era legítimo. O clima era tenso, e o advogado deles já chegou ameaçando medidas legais caso o banco se recusasse a cumprir o que estava ali por escrito. Mas o fato é que não havia absolutamente nenhuma condição técnica de cumprir o que estava sendo exigido. O sistema simplesmente não permitia liberar crédito para nenhum daqueles perfis, e não existia nem brecha de negociação. A carta, apesar de parecer oficial, não passava de um texto irresponsável criado fora dos critérios internos. Não havia o que fazer. Ricardo tentou argumentar, mas foi em vão. O advogado chamou a polícia, outros clientes começaram a filmar, e os vídeos viralizaram. O nome do banco rodou por redes sociais como se fosse fraude institucional. Foi vergonhoso. Naquela tarde mesmo, a superintendência mandou um e-mail com destino certo. Ricardo seria imediatamente transferido para ser atendente em uma agência do interior, localizada a quase 200 quilômetros de distância da capital. A unidade em questão já havia enfrentado diversos problemas recentes, incluindo denúncias de má gestão e episódios de insegurança envolvendo furtos e ameaças. É uma agência conhecida no meio por sua baixa estrutura, alto índice de rotatividade e ausência de suporte adequado, tanto para clientes quanto para funcionários. A decisão foi tomada sem aviso prévio, sem chance de defesa, e com um tom que deixava claro que não havia espaço para contestação. Era, na prática, uma punição disfarçada de realocação. Na segunda-feira, todos os funcionários receberam um comunicado oficial. O uso de ferramentas de inteligência artificial não autorizadas seria passível de advertência e até demissão. O clima na agência era de puro constrangimento. A Carol, coitada, passou mais de uma semana só fazendo o trabalho de robô e ainda foi chamada para dar explicações. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu no dia seguinte à transferência do Ricardo. A superintendência estadual enviou 2 funcionários, que passaram o dia no fundo da agência, em uma das salas de reunião. Eles chamaram um por um da equipe, para conversas individuais e confidenciais. O objetivo era entender melhor tudo o que havia acontecido. Quando chegou minha vez, sentei à frente deles e falei tudo o que sabia. Comentei sobre as reuniões em que o Ricardo nos comparava a acendedores de lampião, das vezes em que ele levava pão de queijo e suco como se estivesse promovendo um café da manhã motivacional para anunciar que seríamos substituídos. Falei sobre os discursos semanais sobre o futuro da inteligência artificial, sobre como ele nos diminuía em cada fala, e como transformava qualquer ferramenta digital em algo milagroso. Contei que eu já conhecia boa parte dos clientes que receberam as cartas, e que, por experiência, sabia que aquilo daria problema. Mas também disse que falar algo na época seria inútil, porque ele não escutava ninguém, tudo era sobre como ele tinha razão e como estava liderando uma revolução. Eu saí da sala com uma sensação estranha, como se tivesse desabafado, mas também preocupado com o rumo que tudo aquilo ainda poderia tomar. No fim do dia, recebemos orientações formais da superintendência sobre como lidar com os clientes nos próximos dias, com o objetivo de minimizar os danos à imagem do banco e tentar restabelecer a confiança, explicando com clareza que não havia autorização para aquelas ofertas e que os critérios de crédito continuavam rigorosamente os mesmos. Essa foi a saga de como a inteligência artificial de um chefe obcecado virou um dos maiores micos da história da agência. Você já passou por algo assim? Já precisou lidar com alguém que usava inteligência artificial de forma irresponsável no trabalho? Ou melhor, como vocês estão usando inteligência artificial no seu ambiente de trabalho atualmente? Deixe nos comentários. Comentário do curador.
Eu ri e fiquei indignado ao mesmo tempo. É incrível como tem gente que acha que só porque algo é tecnológico, já é solução mágica para tudo. O chefe do OP claramente não fazia ideia do que estava usando, e ainda colocou todo mundo em risco com essa obsessão. Inteligência artificial pode ser uma ferramenta incrível, mas não é um substituto para a responsabilidade. O pior é que, no fim, quem se ferrou mesmo foi a equipe, a estagiária, os clientes, o banco, menos ele, que saiu de fininho para outra agência. Surreal. E quer saber? Aposto que mais pra frente ele ainda vai dizer que só estava trabalhando em cima de um relatório que a própria superintendência mandou. Vai alegar que fez o possível para cumprir as metas e que foi punido por inovar. Provavelmente vai dizer que só estava trabalhando em cima de um relatório que a própria superintendência cobrou uma ação, como se isso justificasse toda a cadeia de erros que cometeu. Mas o ponto central é: isso não é liderança. Um verdadeiro líder escuta sua equipe, analisa riscos, compartilha responsabilidades e toma decisões embasadas, não impulsivas. Um bom líder motiva, orienta, protege seus liderados, e não os expõe ao ridículo ou os sobrecarrega por vaidade. Liderança exige equilíbrio, humildade e responsabilidade, 3 coisas que ele claramente deixou de lado. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.